É uma das obras mais complexas e também mais profundas que eu já conheci, principalmente numa animação da Nickelodeon. E dentro de tantos personagens incríveis e intrigantes, sem sombra de dúvidas, a Katara é uma das mais interessantes. E agora a gente vai ver um vídeo do meu mano Daniel Moraes analisando a Katara. E olha só o que ele falou. Katara, como criar uma personagem completa. Então, sem mais delongas, já dê o like, vou deixar o vídeo na descrição e o canal dele também. E vamos assistir essa parada, porque eu tô muito ansioso. Vai ser um videozão, hein? De uma das melhores personagens femininas da história. Anota o que eu tô falando. Bora! Avatar tem como uma das suas melhores qualidades a quantidade estratosférica de personagens muito bem desenvolvidos e completos. Cada Com um deles certeza. não só cumprindo a sua função narrativa principal, mas também tendo dramas, humor e dilemas morais muito complexos. Ainda assim, existe uma personagem que se destaca por ser simplesmente a mais completa de todo o desenho. E por isso, atendendo a diversos comentários, finalmente chegou o dia. Hoje nós iremos falar dela, Katara, a dominadora de água mais poderosa do universo Avatar. Vai. Começando do início. Katara é a dominadora mais poderosa de água do universo do Avatar. Vocês têm noção do que é isso? Mano, e ela prendeu água velha, entre aspas, tá? Velha. Então, mano, tem um feito bizarro. A jornada da Katara começa de verdade quando ela é a primeira a confiar no garoto estranho que ela e o seu irmão Sokka encontram congelado no iceberg. Por conta da guerra, os irmãos haviam ficado praticamente órfãos, já que a mãe deles foi morta pela Nação do Fogo e o pai foi pra guerra contra o mesmo inimigo. Assim, cada um deles teve que assumir um papel de adulto muito prematuramente. O Sokka, o de proteger a irmã e a tribo, e a Katara de ser a mãe que eles não tiveram. Mas, Sim. com a chegada de alguém como o Aang, tudo o que eles acreditavam deixava de fazer sentido. Os dobradores de ar não estavam extintos, e principalmente o Avatar estava de volta. E ele era o perfeito símbolo de esperança, algo que nem a tribo nem o restante do mundo tinham há muito tempo. Katara é a primeira pessoa a desafiar as decisões conservadoras de Sokka e da tribo como um todo. Enquanto todos queriam expulsar o Aang e continuar vivendo isolados do mundo com medo da guerra, ela sabia que ajudar o Aang era uma oportunidade única para não só conhecer o mundo e a si mesma, mas também para acabar com a guerra. E como vamos descobrir mais pra frente no vídeo, se tem uma coisa que não falta na Katara é coragem. E por isso ela parte em uma viagem rumo ao desconhecido com Aang e Sokka, sendo não só o equilíbrio entre o otimismo inocente do Aang e o pessimismo exagerado do Sokka, mas também a base de empatia e tranquilidade do grupo. Algo que fica muito claro quando o Aang vai até o Templo do Ar do Sul em busca de outros dominadores de ar e do seu mestre também amigo, o monge Gyatso. Ao chegar no local, Aang acreditava que aquele seria o mesmo santuário em que ele viveu há 100 anos atrás. Um local cheio de paz e segurança, onde a guerra e a destruição jamais chegariam. Mas, Gyatso, como vou saber se estou pronto? Suas perguntas serão respondidas quando tiver idade bastante para entrar no santuário do Templo de Ar. Algo que não condizia com o cenário encontrado, já que ao chegar no local eles não encontraram ninguém. O templo estava completamente vazio, mas mesmo assim, Aang mantinha suas esperanças. Porém, infelizmente, Sokka e Katara rapidamente descobriram que ele estava errado. Eles encontram capacetes de soldados do fogo em meio aos escombros. Ficava claro que uma batalha muito grande ocorreu no templo, e principalmente que o sumiço dos dobradores de ar não era coincidência. Eles inicialmente pensam em mostrar ao Aang a descoberta, e até o chamam ao local, mas pouco antes do Aang chegar, a Katara percebe que algo assim seria doloroso demais pra ele, e então ela esconde o capacete de guerra. Só que até chega a dizer que ela não poderia protegê-lo pra sempre, que uma hora ou outra ele iria descobrir a verdade. E o Sokka estava certo, e a Katara também sabia disso, mas mesmo assim isso não iria impedi-la de tentar. O grupo então continuava explorando o templo em busca de qualquer sinal dos outros dobradores, mas o Aang acaba encontrando o esqueleto do mestre Gyatso, completamente cercado de armaduras dos dobradores de fogo, e a essa altura era impossível esconder a verdade. O templo havia se... Ali tinha ficado escancarado que os dominadores de fogo destruíram tudo, inclusive mataram seu mestre, né? Mas é interessante que nesses vídeos de análise, por mais que a gente goste muito da obra, às vezes a gente não tem a noção de alguns detalhes complexos porque a gente simplesmente não para pra pensar, tá ligado? E quando o Daniel falou que a Katara é um exemplo de empatia, me fez pensar. Eu falei, caraca, realmente ela é um exemplo de empatia. Ela realmente é o equilíbrio desse grupo. Cara, muito legal. Só de fazer pensar num personagem tão complexo e fazer a gente aprender alguma lição com isso, já valeu a pena esse vídeo, tá? Deixa o like, família.
sido atacado, e todos os dobradores de ar foram mortos na batalha. Ou em outras palavras, tudo e todos que o Aang conheceu foram destruídos pela guerra que ele deveria ter impedido. Um misto de raiva, frustração e culpa tomaram conta do Aang, a ponto de ele entrar no estado Avatar, onde o seu poder se torna tão grande e incontrolável que ele destruiria completamente o templo se não fosse impedido. E é aí que a Katara mostra uma das suas principais características, a empatia. Ela se conecta com o Aang ao contar sobre o seu próprio trauma de perder a mãe, e lembrando a ele que mesmo que o Gyatso e os outros dobradores de ar tenham partido, ele não estava sozinho. Ela e o Sokka eram agora a sua família, e esse era realmente o momento em que aquele grupo se tornava pouco a pouco uma família de verdade. E tudo isso graças a Katara, que conseguia se importar e cuidar de todos os membros, os inspirando e mantendo o grupo unido. Mas essa sua capacidade de inspirar não parava por aí. Ela ainda usaria esse seu superpoder para ajudar outras pessoas, o que pouco a pouco vai nos mostrando quão importante a Katara é na história. Levante-se e lute. Como vemos no capítulo 6, onde o grupo chega perto de uma vila do Reino da Terra e de repente começam a ouvir barulhos de batidas no local próximo de onde eles estavam, eles partem para investigar. E ao chegar nesse local, eles veem um jovem dobrador de terra praticando as suas técnicas. O Sokka então assume a sua postura de líder extremamente desconfiado e diz: Ele parece perigoso, então é melhor termos cuidado. Eu sou o Katara. E apesar do otimismo, o mundo estava em guerra. O medo e a desconfiança eram os sentimentos mais comuns. E por isso o dobrador foge sem dizer nada. Em seguida, eles chegam à vila onde o jovem morava. O seu nome era Haru. E logo descobrimos que a dobra de terra era expressamente proibida naquela vila. E por isso ele praticava escondido dos soldados do fogo. A Nação do Fogo havia dominado a vila e levado presos todos os dobradores de terra, o que incluía o pai de Haru. Todas aquelas pessoas já haviam perdido as esperanças completamente. Era uma batalha perdida. E Katara, mais do que ninguém, podia entender a dor de Haru, já que ela também havia perdido a sua mãe. Algo que ela repete com bastante frequência, que até gerou um meme, mas não vamos rir não, que é sério. Pois Haru e Katara ouvem pedidos de socorro de alguém próximo. Os gritos vinham de um idoso preso depois de um deslizamento de terra em uma das minas. Rapidamente fica claro que a única maneira de tirá-lo de lá era com a dobra de terra. Haru fica relutante em dobrar a terra, afinal ele poderia ser preso por isso. Mas Katara o convence, dizendo que só ele poderia salvar aquele homem. Haru, tem um jeito de você ajudar ele. Haru, você conseguiu. Foi um momento de realização e de vitória, mas que rapidamente se transformaria em um pesadelo por completo. Aquele homem que o Haru salvou o entregou para os guardas da Nação do Fogo, e por isso ele foi levado para a prisão durante a noite. E lá ele passaria o resto da vida fazendo trabalho escravo para a nação que o havia aprisionado, algo que Katara não iria permitir. Ela então forja a dobra de terra com a ajuda de Aang e Sokka para ser levada até Haru. Dito Lá isso, Katara uma piada teria apenas muito boa 12 horas nesse para momento. resgatar o Haru. Caso contrário, Aang e o Sokka iriam atirar de lá. Já na prisão, a Katara realmente encontra Haru e o seu pai, e rapidamente ela percebe que apesar de eles cuidarem uns dos outros, ninguém tinha esperanças de fugir. Nenhum plano de luta ou de fuga era feito. O plano? O plano é sobreviver, esperar essa guerra, esperar que um dia alguns possam voltar para casa e esquecer o que aconteceu. Tinham se entregue para a situação e para a derrota. É muito triste quando a pessoa perde a esperança. O senhor pode dizer isso? Parece até que já desistiu. Tudo se tratava de sobrevivência e apenas disso, mas Katara não aceitaria ver todas aquelas pessoas abrindo mão das suas próprias vidas sem lutar. E por isso ela se levanta em meio a todos os prisioneiros e faz um discurso motivador sobre liberdade e resistência. A hora de lutar é agora. Eu posso dizer a vocês que o Avatar voltou. Então lembrem de sua coragem, dobradores de terra. Vamos lutar por nossa liberdade. Pra Mas cima, time! infelizmente todas aquelas pessoas já estavam quebradas por dentro. E essa pequena fagulha de esperança não seria o suficiente para movê-las contra os seus opressores. E com a sua falha, as suas 12 horas também haviam acabado. E assim, Aang e Sokka foram salvá-la. Mas seria impossível levar todas aquelas pessoas no Appa. E por isso, somente a Katara e o Haru seriam resgatados. E é aí que a Katara demonstra a sua determinação inabalável. Foi bravo, Não hein? vamos embora. Foi bravo. Eu não vou desistir dessas pessoas. Katara conseguia ser Nossa, muito arrepia. persuasiva quando queria, e aqui não seria diferente. Ela convenceu o Sokka e o Aang a ficarem para ajudar todas aquelas pessoas. Juntos, eles bolaram um plano que poderia devolver àquelas pessoas não só a esperança, mas também a sua capacidade de dobrar a terra. Eles fariam com que todo o carvão subisse para a superfície da plataforma, e assim permitiriam que eles dobrassem o material. É
Essa é a sua chance, dobradores de terra. Aproveitem, o seu destino está em suas mãos. Mais uma vez, aqueles velhos rostos cansados não seriam motivados nem mesmo pela possibilidade de lutar novamente. Mas é aí que o inconformismo e a atitude de Haru mudam tudo. Ele é o primeiro dominador de terra a atacar os soldados inimigos. E assim os demais começam a lutar também, cada um protegendo o outro, revivendo o que tornava o povo da terra tão poderoso. A união. Tudo isso pela capacidade da Katara de lutar pelos indefesos e inspirar as pessoas. Ela não só mantinha o próprio grupo unido, mas também era capaz de influenciar a vida de todos ao seu redor. Essa arte é muito linda, hein? Eu quero te agradecer por me salvar. Ah, só foi preciso um pouco de carvão. Não foi o carvão, Katara. Foi você. A essa altura ficava cada vez mais claro o quão forte a Katara estava se tornando. Mas o seu principal desafio ainda estava por vir. O momento em que ela deveria provar a sua força de vontade contra um adversário quase imbatível. Ah, essa parte é boa também, hein? A jornada da equipe Avatar tinha como principal objetivo acabar com a guerra e salvar o mundo. Mas para isso, Aang precisaria dominar os 4 elementos, o que significava que ele precisaria de um mestre em dominação de água, assim como a Katara. E eles sabiam que o melhor local para se encontrar alguém assim era justamente a tribo da Água do Norte. E por isso a sua jornada é totalmente direcionada a esse objetivo. Após muitos desafios e batalhas, eles finalmente alcançam a sua tribo irmã. Lá eles são recepcionados com honra como grandes guerreiros que acompanhavam o Avatar e tinham vindo de longe. Aang e Katara estavam muito ansiosos para finalmente começar o seu treinamento com o mestre da tribo, Pakko. Por isso, no dia seguinte, eles chegam bem cedo até o local de treinamento, mas quando Pakko descobre que a Katara era na verdade uma garota, ele se recusa a ensiná-la. Na nossa tribo, as mulheres são proibidas de treinar a dominação de água. Katara obviamente não aceita essa tradição idiota e por isso discute com o Pakko. Pakko diz que na tribo do norte as mulheres aprendem a dobra apenas para a cura e não para a luta, e que a Katara poderia aprender com ela se quisesse. Infelizmente, mais um sistema opressor e preconceituoso, né, família? Mas a Katara tá aí pra mudar isso. E ela é braba. E ela vai solar esse velho safado. Quero curar, eu quero lutar. Mas a nossa tribo tem costumes, regras. Essas regras são horríveis. Ela se via numa situação muito complicada. Depois de todo o esforço para chegar até ali e ser rejeitada só por ser mulher, simplesmente não fazia sentido. E o Aang também não concordava com aquilo. E por isso ele disse que se ele não treinasse a Katara, ele também não o treinaria. Mas isso claramente é uma atitude precipitada e irracional. Afinal de contas, quem precisava de treinamento era o Aang. O mestre Pakko não tinha nada a perder se não o treinasse. Não diretamente, né? O mundo poderia ser destruído, mas ele não estava levando isso em conta naquele momento. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mesmo assim, aqui dá pra notar mais uma característica muito importante na Katara, a humildade. Já que quando ela percebeu o que significaria aquela disputa, ela abre mão até mesmo do seu próprio objetivo pra não prejudicar o Aang. Não pode arriscar seu treinamento por mim. Tem que aprender com o mestre Pakko. Mesmo ele sendo um grande idiota. Depois disso tudo, Katara vai até o grupo de mulheres que aprendiam sobre cura a contragosto. Afinal, ela era uma guerreira com muito potencial. Seria um completo desperdício ela ficar apenas curando. Mas quando aprender ela a podia fazer curar muito também mais. não E é por ruim, isso né? que o Aang e a Katara bolam um plano super genial para poder burlar esse sistema idiota. Aang aprenderia com o mestre Pakko durante o dia e ele ensinaria a ela durante a noite tudo que aprendeu. E assim ele teria com quem praticar e ela não ficaria sem aprender. Era mesmo um ótimo plano, exceto pelo fato de que o mestre Pakko iria descobrir rapidamente o que eles estavam fazendo. Já peguei! Você desrespeitou a mim, aos meus ensinamentos e toda a minha cultura. Você não é mais bem-vindo como meu aluno. Após isso, eles pedem o mestre da tribo para conversar com o Pakko. Assim ele poderia aceitar o Aang de volta como aluno. E ele até aceitaria, mas com uma condição: que a Katara se desculpasse com o mestre Pakko. Não! Eu não vou pedir desculpas a um homem amargo como o senhor! Se for homem o bastante pra me enfrentar, eu tô lá fora. Sei que ela não quis dizer É isso. louco! Será que não? É isso mesmo, senhoras e senhores. Ela chamou o véi pro X1. Brabo. Mas, Brabo. apesar de toda a sua determinação, o mestre Pakko faz a chegando pior essa coisa parte, possível. hein? Ele a ignora. E aí, resolveu aparecer, é? O senhor não vai lutar? Volte para a cabana de cura com as outras mulheres, onde é o seu lugar. E assim a luta Chibata começa. no Era lombo. clara a diferença de habilidade entre eles. Mas a cada segundo, a Katara mostrava não só resistir aos ataques, mas também ser capaz de revidar. A luta era muito mais do que provar quem era o mais habilidoso na dobra d'água. Mas era sobre a Katara provar que ela não era de maneira alguma inferior só por ser mulher. E que no fim das contas, Verdade. ela tinha ainda mais potencial do que qualquer outro aluno que o mestre Pakko já teve. A ponto de ele mesmo reconhecer o seu potencial. Você é uma excelente dominadora de água. Katara continuava dando tudo de si.
E apesar Olha de o se sair quadrinho aí. muito bem, ela ainda tinha muito a aprender. E estava lutando contra um mestre com anos de experiência na dobra. É verdade. E por isso, no final, ela é derrotada. Mas entre Paco e Katara havia um elo tão forte quanto a própria dominação. Ao encontrar o colar de Katara no chão, Paco o reconhece como sendo o mesmo colar de noivado que ele fez para sua amada há 60 anos. Na época, ele estava apaixonado por uma mulher que também não aceitava as tradições da tribo da Água do Norte. E que por isso acabou fugindo para a tribo do Sul. E lá ela seguiu a sua vida. E essa era a avó de Katara, Kanna. Uma mulher que, assim como a Katara, também não aceitava ter a sua vida completamente destruída por tradições idiotas. E por isso lutou por um destino diferente. Essa percepção fez o próprio mestre Paco mudar as suas crenças. O sol já nasceu? Está atrasada? E agora ela seria finalmente uma dobradora completa e pronta para novos desafios que viriam a seguir. Desafios que iriam testar e muito, não só a Katara, mas todo o grupo. Podia acabar o vídeo aqui, na moral. Podia acabar o vídeo aqui. Já foi demais o desenvolvimento dessa personagem, mas ainda a gente tá num terço do vídeo ainda. Tem muito mais coisa. A equipe Avatar avança em direção ao seu objetivo de acabar com a guerra, mas para isso eles vão precisar de ajuda, e muita. É aí que a Toph entra, uma das personagens mais interessantes e divertidas de toda a obra, que inclusive já ganhou seu próprio vídeo aqui no canal. Então dá uma olhada no card, caso você ainda não tenha visto, que acho que você vai gostar bastante. Durante a sua jornada, o grupo acaba preso no deserto sem o Appa, já que ele havia sido sequestrado por dobradores de areia. Um tema muito mais complexo e simbólico do que parece, mas que se encaixa melhor num vídeo dedicado ao Aang. Então comenta aí se você quiser ver um vídeo do dobrador de ar mais poderoso do universo Avatar. E nesse trecho da história acontece algo muito interessante e até diferente, eu diria. Em cada desafio ou dificuldade que o grupo passou, Aang sempre esteve ao lado de Katara, ajudando a manter o grupo unido e forte. Mas não aqui. Ao perder o Appa, o Aang surta completamente, sendo tomado pelo ódio e pela frustração, o que faz ele até mesmo deixar o grupo para trás enquanto busca pelo Appa no deserto. Katara, Toph e Sokka continuam perdidos na imensidão de areia que parecia infinita, sem fazer ideia da direção certa, num sol escaldante e praticamente sem água. Esse é provavelmente o momento mais baixo da equipe, em que mesmo tendo dobradores extremamente poderosos e um estrategista nato, muito pouco poderia ser feito. Sokka ainda faz a gentileza de ficar chapadão de cacto, que rendeu cenas bem engraçadas, é verdade, mas do ponto de vista do grupo foi uma péssima ideia, já que ele perdeu completamente a noção e forçou o restante do grupo a cuidar dele 100% do tempo. Mais especificamente a Katara, já que a Toph era cega e apesar de conseguir ver com as vibrações do solo, naquele terreno arenoso, ela não conseguia ver praticamente nada, então ela era quase inútil. E mesmo quando o Aang volta pro grupo, ele está tão cheio de raiva que perde completamente a esperança e desiste. Todos estão destruídos de alguma forma, e é aí que a Katara mostra a sua verdadeira força, a determinação. Nós vamos sair desse deserto e vamos fazer isso junto. Temos que conseguir. Essa cena deixa muito claro que se não fosse a determinação e a atitude da Katara, todos provavelmente teriam morrido naquele deserto, e a guerra nunca teria acabado, ou acabaria com a Nação do Fogo vencendo. A Katara consegue agir sempre no momento exato de necessidade, sempre com a sabedoria que o grupo precisa, e isso faz dela um componente indispensável da equipe. Ela ainda tem a sensibilidade de entender o momento de cada um. Mesmo que o Aang estivesse agindo como um perfeito babaca, ela sabia que ele estava muito ferido por ter perdido o Appa, e por isso agia daquela forma. Por todo o tempo, ela fez o melhor que pôde para apoiá-lo até que ele voltasse a ter esperanças. Algo que ela também faz quando eles passam por uma pequena vila pesqueira no Reino da Terra. Ao pararem para comprar suprimentos, eles se deparam com uma vila extremamente pobre e deprimente. A aldeia está morrendo aos poucos por conta da falta de alimentos e de água limpa. Tudo por culpa de uma fábrica da Nação do Fogo que estava jogando toda a sujeira rio abaixo. Katara se incomoda com a situação e quer ajudar, mas o Sokka nega, mostrando que o seu realismo extremo pode ser bem cruel às vezes. Essas pessoas morrem de fome e você vira as costas pra elas. Como pode ser tão frio e impiedoso? Eu não tô virando as costas, só tô sendo realista. Não dá pra ficar ajudando toda a cidadezinha porque passarmos. Vamos ajudar todas elas destronando o Senhor do Fogo. Aí, tá. Eles realmente têm um macro objetivo de se unir com o Reino da Terra para organizar um ataque e derrotar a Nação do Fogo durante o eclipse, que é justamente quando os dobradores de fogo perdem a sua dominação. Então o mais lógico seria sim focar nessa missão que tem o potencial de salvar todas as aldeias. Mas a Katara se recusa a simplesmente ignorar aquelas pessoas.
E mesmo que ninguém a apoiasse, ela não iria deixar aquilo continuar. Ao saber sobre um espírito protetor da aldeia conhecido como a Dama Pintada, Katara consegue a oportunidade perfeita. Para ganhar algum tempo, ela forja uma doença no Appa, pintando a sua língua com várias frutinhas. Assim, o grupo seria forçado a ficar ali por mais algum tempo. Ela então se disfarça como a estátua que ela viu e finge ser o próprio espírito para poder ajudar a população em segredo. Assim, eles não só teriam os suprimentos que precisavam, mas também algo que eles haviam perdido há muito tempo: a esperança. Apesar do seu plano super elaborado, Aang acaba descobrindo seu disfarce e decide ajudar. Eles juntos destroem a fábrica da Nação do Fogo. Afinal, esse era o único jeito de ajudar aquelas pessoas definitivamente. E tudo corre perfeitamente bem. Mas pela manhã, os soldados da fábrica vão até a vila para se vingarem. E mais uma vez, a Katara interfere para salvar aquelas pessoas, mostrando que apesar da importância do seu macro-objetivo de salvar o mundo durante o eclipse e tal, existiam pessoas que precisavam de ajuda hoje e não daqui a um mês. Ela era sensível e empática o suficiente para se importar com pessoas, mesmo que eles fossem desconhecidos, simplesmente por eles estarem precisando de ajuda, mostrando que no fundo ela queria sim ajudar e cuidar de todos, algo que fica ainda mais claro em um dos episódios mais marcantes da sua trajetória. A mãe do grupo. Desde que a Toph entrou no grupo, ela e a Katara tiveram as suas diferenças. Ambas tinham preocupações e estilos de vida muito diferentes. Verdade. Isso acabava gerando muitos atritos entre elas. Katara E muitas cenas engraçadas também. cresceu sendo a mãe do Sokka, fazendo tudo funcionar e organizando tudo. Já a Toph cresceu sendo controlada por pais super protetores, e por isso ela ansiava por liberdade mais do que qualquer outra coisa. E quando ela finalmente começou a sua jornada, ela não aceitava as ordens da Katara, que por sua vez acabava sendo bastante controladora em algumas situações. Ah, eu entendi. Você está agindo assim por causa dos seus pais. Que seja. Eles te controlavam muito, aí você fugiu e agora age como se seus pais não existissem. Age como se odiasse eles, mas não odeia. Só se sente culpada. Eu odeio eles. Olha, eu acho que não. Acho que sente a falta deles. Mas você não quer aceitar. Em vez disso, age como uma garota maluca. Era meio óbvio que a Katara tinha razão, mas toda essa intromissão soava muito mal pro grupo, como se ela realmente quisesse agir como a mãe deles. Não vira as costas pra mim enquanto eu estiver falando com você. Você não é minha mãe, nem a mãe deles. Eu não disse que eu era. Não, mas você age como se fosse. Você acha que pode mandar em todo mundo, mas não pode. Você é um adolescente normal, como todos nós. Então para de agir como se você mandasse em mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Ok, a Toph também tem razão. Obrigada. E é isso que torna essa briga tão interessante. Gostei. As duas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Mas caso você ainda não esteja convencido... Eu não ajo desse jeito. Sokka, eu ajo como uma mãe? Aí, vê se me tira dessa, tá? E o que você acha, Aang? Eu ajo como uma mãe? Nem eu. Para de esfregar o olho e fala logo, garoto. Sim, senhora. O clima tava Sim, horrível, senhora. ninguém conversava nem dava o braço a torcer. E apesar do plano genial do Sokka e do Aang de reaproximar as duas, nada funcionava. Eu vou mandar um bilhete pra Katara dizendo que é da Toph e que ela quer se desculpar. Aí todo mundo vai ser amigo de novo. Eu sei muito bem que foi você, Sokka. A Toph não sabe escrever. Não acredito que esquecemos que a Toph não sabe escrever. É, somos idiotas. Ainda assim, o Sokka não iria desistir tão São facilmente, mas idiotas. dessa vez ele ia tentar algo mais normal. E por isso ele chama a Toph pra conversar, pra quem sabe assim resolver as coisas. Lá o Sokka diz que entende a Toph, que a Katara é mesmo uma chata. Sempre tem que ter razão em tudo, aí fica mandona e se intromete nos seus assuntos, mas que mesmo assim era nisso que ele se apoiava. Quando a nossa mãe morreu, foi a pior época da nossa vida. A nossa família ficou um caco. Mas a Katara, ela teve muita força. Tomou a frente e assumiu toda a responsabilidade. Preencheu o vazio deixado pela mamãe. Parece que a Katara cuidou de mim durante a minha vida toda. Ela sempre estava do meu lado. E agora, quando eu tento lembrar da minha mãe, o rosto da Katara é o único que consigo ver. Toph, ao ouvir isso e perceber que o Sokka estava mesmo se abrindo, resolve se abrir também. E é aí que percebemos que a relação das duas é bem mais complexa do que parece no primeiro momento. A verdade é que às vezes a Katara age como se fosse a minha mãe. Mas isso nem sempre é ruim. Ela é piedosa e gentil e se importa mesmo comigo. Sabe, com o meu verdadeiro eu. Mais do que a minha própria mãe. Aqui fica bastante claro que a Katara realmente fazia tudo isso que a Toph falou, sendo controladora e mandona a ponto de ser chata, exatamente como uma mãe faria. Mas que em tudo isso havia algo muito importante: o amor.
A Katara realmente se preocupava com cada um deles. Ela fazia o que fazia pelo bem de cada um. E por mais que ela exagerasse ou às vezes até errasse no processo, ela errava tentando acertar. E aqui, novamente, vemos a sua humildade em ação. Ao perceber tudo isso, ela tenta genuinamente agir de uma maneira diferente, não ser tão controladora e tenta se juntar a Toph nos seus golpes, que foram, inclusive, o início de toda a discussão. As coisas não dão tão certo, infelizmente, e no fim das contas elas acabam presas, o que serviu como uma oportunidade para as duas se aproximarem e resolverem as suas diferenças. Isso funcionou tão bem que a própria Toph também cedeu, pedindo a ajuda da Katara para escrever uma carta para seus pais, já que ela mesma não sabia escrever. Katara conseguiu, através da sua compreensão, entender a Toph, continuando assim o seu papel de mãe do grupo, mas dessa vez sem sufocá-los demais. Mas, por mais bonito que tudo isso seja, não podemos esquecer do ponto principal desse vídeo. A Katara é a personagem mais completa de Avatar, e por isso não poderiam faltar nessa análise os momentos mais absurdos da personagem, onde ela demonstra não só o seu potencial de dobra d'água, mas também a força dos seus princípios e convicções. O poder mais sombrio é a dobra de sangue, quer ver? O grupo compartilhava uma fogueira e histórias de terror em meio à floresta. Gente, cara, como esse desenho é bom, mano. Você é louco. Se você tá aqui comigo até agora, não se esquece de se inscrever no canal e dar o like, tá? E vamos continuar. Escura. Sokka fazia o seu melhor, mas nenhuma das suas histórias dava realmente medo como ele queria. É aí que a Katara conta uma história antiga que a sua mãe havia lhe contado quando pequena. Era uma história real, sobre toda uma família que havia desaparecido completamente do nada. Um mistério que nunca foi solucionado. Como se eles já não estivessem com medo bastante, Toph diz ter ouvido gritos vindos do fundo da montanha. Eles a princípio não acreditam, afinal deve ser só a imaginação da Toph. E é aí que completamente do nada uma velha aparece no meio da floresta escura. Ela diz se chamar Hannah, a dona de uma estalagem próxima. Ela então diz que eles não deveriam ficar na floresta à noite, já que muitas pessoas desapareciam misteriosamente naquela floresta. Ela se comportava como uma boa velhinha, muito gentil e prestativa. Mas já vimos em uma experiência recente que velhinhos gentis nem sempre são o que parecem. Pouco a pouco ela começa a mostrar... Caraca, velho. Ele fez do Aijin. Pô, mano, eu não sabia disso, eu vou assistir. Eu gosto desse anime, apesar da adaptação ser ruim, a história é excelente. A adaptação não é ruim, na verdade. É mais a versão animada da Netflix que é meio cagada. Caraca, fiquei curioso. O quão estranha ela era, como se escondesse um enorme segredo. E por conta disso, nosso detetive Sokka começa a procurar pela estalagem por algumas respostas. Depois de procurar um pouco, eles encontram uma caixinha trancada, mas antes que pudessem abri-la, Hannah chega e decide mostrá-los o que havia lá dentro. Um antigo pente feito na tribo da Água do Sul. É aí que ela revela ser uma conterrânea da tribo da Água do Sul, e também uma dobradora d'água. Ela foi uma das dobradoras capturadas há 60 anos, quando os ataques da Nação do Fogo começaram. Pouco a pouco, os dobradores de água eram levados até serem completamente erradicados da vila, aprisionados em lugares terríveis. Ela somente pôde sobreviver graças à sua criatividade de conseguir tirar água de várias fontes. E por todo esse conhecimento acumulado, ela queria ensinar a Katara, repassar as suas técnicas para que o seu legado continuasse. Ela então mostra a Katara como retirar água de plantas e até mesmo do ar. Técnicas muito poderosas, mas que resultariam em algo muito macabro. Durante a lua cheia, Hannah leva a Katara até a floresta para lhe mostrar a sua técnica mais poderosa. Nos anos que passou presa, Hannah não tinha acesso a nenhuma fonte de água, mas durante as noites de lua cheia ela sentiu seu poder aumentando. Pouco a pouco ela percebia que os seres vivos nada mais eram do que sacos de carne cheios de água. E após anos aperfeiçoando essa sua técnica, ela finalmente estava pronta para agir. E na próxima noite de lua cheia, Hannah andou livremente pela prisão, conseguindo assim a sua liberdade de volta. Tudo graças à sua técnica mais poderosa, a dobra de sangue. E apesar de ser um poder absurdamente forte, Katara se sente muito relutante em usar uma técnica tão sombria. E é seu dever usar os dons que você recebeu para ganhar essa guerra. Eles tentaram nos eliminar e a toda a nossa cultura. A sua mãe. Hannah tenta convencer a Katara a continuar o seu legado a todo custo. Não se tratava apenas de sobreviver, mas sim de se vingar. Pouco a pouco, a Katara ligava os pontos até perceber que a Rama era a culpada pelo sumiço de todas aquelas pessoas. Era ela que os sequestrava durante as noites de lua cheia. Ela os levava para uma caverna no fundo da montanha e lá os aprisionava. Eram esses os gritos que a Toph ouviu no início do episódio. É você,
é que está fazendo as pessoas sumirem durante a lua cheia. Eu não vou usar a dominação de sangue e não vou permitir que você continue aterrorizando a cidade. Infelizmente, a Katara decidiu se virar contra a Rama antes de aprender a técnica de dobra de sangue, o que fazia dela um alvo fácil. Mas o que Rama não contava era que a Katara tinha uma dominação ainda mais poderosa que a dela. E por isso ela foi capaz de se libertar e estava claramente em vantagem. Nesse momento, Sokka e o Aang chegam no local para ajudar a Katara, mas nesse contexto eles acabaram sendo dominados pela Rama, que ao perceber que a Katara ainda podia se defender dos ataques forçados dos amigos, Rama adotou uma estratégia diferente. Jogar o Sokka contra o Aang, apontando a sua espada para o amigo. Era claro que se a Katara não o impedisse, ele iria morrer. E é aí que uma das cenas mais perturbadoras acontece. Katara foi obrigada a usar a técnica mais sombria que já vimos na obra, algo que ela mesma era contra, mas que se viu forçada a ceder a esse poder para salvar os amigos. Rama estava derrotada e a partir de então seria presa pelos seus crimes, mas para ela o seu dever estava cumprido. Meus parabéns, Katara. Você é uma dominadora de sangue. Ô, véia Essa maligna, era uma né? técnica que a Katara se recusaria a usar, por ser contra os seus princípios. Até... E por isso, mesmo sendo uma técnica muito poderosa, ela não usaria em nenhuma hipótese. Pelo menos era isso que a Katara pensava. Pois é. Por toda a obra, um tema é sempre Sede de vingança tá ficando cada vez melhor, hein? Tá louco. recorrente quando falamos da Katara, o trauma de ter perdido a sua mãe. Ao se deparar com os traumas e perdas de outras pessoas ao longo da jornada, ela sempre fala sobre como foi traumático para ela ter perdido a sua mãe e tudo mais. Fica bastante claro que esse é um assunto muito delicado para ela, que ainda não foi encerrado e que ainda precisa de um ponto final. Durante o ataque, Katara era pequena demais para fazer qualquer coisa, mas agora as coisas eram diferentes. Ela estava cada vez mais próxima de se tornar a dobradora de água mais poderosa do universo Avatar, e provavelmente poderia enfrentar um batalhão inteiro sozinha. Mas, mesmo com todo esse poder, não havia nada que ela pudesse fazer. Afinal de contas, ela não fazia ideia quem eram os responsáveis pelo ataque. E é aí que o Zuko entra. Ele havia acabado de se tornar um membro da equipe, após o seu longo arco de desenvolvimento. Que adivinha, já foi explicado em detalhes no seu vídeo dedicado. Muito e se você bom. não viu ainda, dá uma Assistimos olhadinha, e também você vai tem no curtir canal. bastante. O Zuko passou muito tempo perseguindo e tentando capturar o Aang. Ele foi, por toda a jornada, o rosto que aparecia quando alguém falava sobre o inimigo. E por isso, ele não seria aceito tão facilmente depois de tudo que havia feito. Curiosamente, a Katara era quem apresentava a maior resistência contra o Zuko. Com razão, é claro, afinal ela foi a primeira a confiar que ele havia mudado quando eles ficaram presos ainda no livro 2. E mesmo depois de ela ter confiado nele, Zuko os traiu novamente. E isso quebrou o voto de confiança que a Katara deu a ele. E é como diz o ditado, a confiança depois que é perdida é extremamente difícil de se recuperar. E por isso ele faz o possível para descobrir quem foram os responsáveis pela morte da mãe da Katara. E após descobrir isso, ele se dispõe a ajudá-la a se vingar. Mas ao contar para o grupo o que ela pretendia fazer, o Aang se opõe, dizendo que por mais que ela esteja sofrendo, a violência e a vingança não eram um caminho. Esse Nunca é o momento plena. mais baixo da Katara. E Matar isso fica homem bastante é veneno. claro com essa cena. Katara, ela também era minha mãe. Mas eu acho que Aang pode ter razão. Então você não a amava como eu. Katara. Ao se afundar na sua sede de sangue, ela estava disposta a cortar os laços com o Aang e com seu próprio irmão. Naquele momento, nenhum preço seria alto demais em prol da sua vingança. E o Zuko também não ajudava muito. Os monges diziam que a vingança é como uma víbora-rato de duas cabeças. Enquanto você vê seu inimigo cair, está envenenando a si mesmo. Isso é lindo, mas aqui não é a pré-escola do Templo do Ar, é o mundo real. E aqui, mais uma vez, podemos ver um embate entre O Zuko, filosofias opostas. Infelizmente, o Zuko ele foi criado de um jeito muito árduo, muito, sei lá, sombrio, talvez. Muito duro. Então, isso é o que ele achava que sabia, né? Infelizmente. E é o que deixa essa obra tão incrível. Agora que eu sei que ele está por aí, eu sinto que eu não tenho escolha. Mas, Katara, você tem uma escolha. O perdão. Isso é o mesmo que não fazer nada. Não é não. Não Não é fazer não. nada é fácil, mas é difícil perdoar. Não é só difícil, é impossível. Katara estava determinada a se vingar, e como já vimos, a sua determinação é inabalável. E por isso ela parte com o Zuko
É muito fácil a gente guardar uma mágoa de alguma situação e não perdoar, mas deixar pra lá, tá ligado? Deixar pra lá porque você não tem o poder de fazer diferente ou então de se vingar. Mas a Katara, ela tinha o poder de se vingar. Ela tinha ficado forte o suficiente pra isso. Então isso pega muito, porque ela tem o poder. Tem gente que não perdoa, mas simplesmente não faz nada. Mas ela não, ela podia fazer alguma coisa. Porém, eu ainda acredito que o perdão liberta mais a gente do que a outra pessoa, entendeu? Então vale a pena a gente tentar. Em busca do seu alvo. A dupla então intercepta as informações sobre a localização do responsável pelo ataque. E é aí que conhecemos o homem que fez todas aquelas atrocidades na tribo da Água do Sul. Um homem triste, frustrado e fraco. Alguém que tenta viver uma vida comum enquanto é xingado todo o tempo pela sua mãe, demonstrando o quão horrível deveria ser a sua vida a essa altura. Eles o emboscam e Katara o confronta pelos seus atos com um olhar que nunca havíamos visto antes. É a garotinha da tribo da água. Solte ela e doa a informação que você quiser. Você ouviu sua mãe? Cai fora daqui! Ela protegeu a última dominadora de água. Quem? O quê? Eu! Caraca, eu tô em choque aqui. Katara estava pronta para matar aquele homem e vingar a sua mãe. Mas no momento final, ela não só percebeu quem era aquele homem, mas também quem era ela mesma. E principalmente que não era aquilo que a sua mãe iria querer. Verdade. Eu fiz uma maldade. Eu sei que fiz. E você merece a vingança. Então por que não leva a minha mãe? Isso seria justo. Aquele homem nada mais era do que... Cara, gente boa, hein? Apesar que a mãe também tá na orelha dele, mas nada justifica isso, hein? Pelo amor de... Caraca. Que alguém fraco e vazio, alguém disposto a entregar a própria mãe para se manter vivo. E por isso não era digno de nada além de pena. Sempre imaginei que tipo de pessoa podia fazer uma coisa dessas. Mas agora que o vi, acho que eu compreendo. Não há nada dentro de você. Nada mesmo. É digno de pena, é triste e vazio. Mas por mais que eu odeie você... não consigo fazer isso. Assim, Katara retorna até os seus amigos. Eu te falo mais. Se ela desse a morte pra ele, ela ia livrar ele de uma vida triste e vazia. Então o maior castigo pra ele é continuar vivendo daquele jeito. Frustrado, triste, subestimado, inferiorizado. O bagulho é louco, mano. Mas agora em uma nova etapa em direção à resolução para o seu trauma. Katara pôde finalmente enfrentar o seu maior inimigo, algo que a consumia e corroía por dentro. Certo. O seu ódio. E mesmo que ela não tivesse perdoado aquele homem, ela havia percebido o quão insignificante ele era. E que por isso não tinha o direito de destruir mais nenhuma parte da sua vida. Verdade. Era hora de seguir em frente. Mas dessa vez, ainda mais forte. E pronta para o seu desafio final. O momento que a consagraria definitivamente como a dobradora de água mais forte. A batalha final, hein, família? Agora a jornada da equipe Avatar os levou ao momento final e decisivo. Aang deveria enfrentar o Senhor do Fogo Ozai durante a passagem do cometa Sozin, o que significava que os dobradores de fogo estariam no ápice do seu poder, o que tornava o desafio que já era grande ainda maior. O grupo então se separou para atuar em locais diferentes com objetivos diferentes. Katara e Zuko se uniram para enfrentar a Azula na Nação do Fogo, onde ela estaria sendo coroada como a nova Senhora do Fogo, já que o Ozai estava se autocoroando como Lord Fênix, o imperador de todo mundo. Desde pequena, a Azula sempre foi a favorita do pai. Ela havia herdado dele tudo o que ele julgava como força, enquanto Zuko herdou as características da mãe, tudo o que ele julgava como fraqueza, chegando ao ponto de dizer que a Azula nasceu com sorte, enquanto Zuko teve sorte de nascer. E é por isso que a batalha entre esses dois personagens carrega muitos simbolismos dentro da obra, algo que eu pretendo analisar com mais atenção no vídeo dedicado a Azula, algo que vocês pediam bastante também, vai estar aqui no canal. Então vai sair no canal em algum momento. Mas no vídeo de hoje o nosso foco é a Katara, alguém que a princípio estava ali apenas para dar um suporte ao Zuko quando ele enfrentasse a irmã, mas que acaba tendo boa parte do protagonismo depois das tramóias da Azula. Ao ser confrontada
Inspirada pelo irmão, Azula o provoca para resolverem aquilo de uma vez por todas, no Agni Kai, um duelo X1 até a morte. Katara acredita que o Zuko não vai cair nessa provocação, afinal Azula só fez aquilo porque sabia que contra os dois ela não teria chance. Mas ao contrário do que Katara esperava, o Zuko aceita o desafio. Ele tinha percebido que havia algo estranho com a irmã, algo quase imperceptível, mas tinha alguma coisa louca. Errada. O que será, hein? Katara confia na decisão do Zuko e assim parecendo começa o Coringa. combate. A luta é fenomenal. Ver dois dominadores tão poderosos no ápice do seu poder se enfrentando é foda demais. Mas ao perceber a sua desvantagem na luta, a Azula fica ainda mais descontrolada. Zuko até a provoca. Será que a chama azul dela é porque ela é Azula? Fica aí a pergunta pra você. Não estar lançando os seus raios como sempre fez, já que para isso era necessário estar com a mente tranquila e em paz, algo que definitivamente Azula não estava naquele momento. A essa altura, o Zuko estava mais do que preparado para se defender dos raios de Azula, e por isso estava confiante que poderia redirecioná-los e vencer. Mas é aí que a Azula mostra mais uma vez que a honra nunca foi algo que ela se preocupou de verdade. Ao atacar a Katara, a Azula quebrava o Agni Kai e forçava o Zuko em uma situação de extrema desvantagem. Ou ele se sacrificava pela Katara, ou ela provavelmente morreria com o golpe. Zuko, por sua vez, não hesita em salvar a amiga. Katara, ao tentar ajudar o Zuko, é impedida pelos ataques de Azula. Para ela, qualquer meio era válido para alcançar os seus objetivos. E agora era só derrubar mais uma e já era, ela teria vencido. O que a Azula não contava era que a Katara era mais do que capaz de lidar com ela. E é aqui que vemos um dos embates mais interessantes e simbólicos da obra. As duas dominadoras mais fortes dos seus respectivos elementos, lutando para proteger os seus objetivos e os seus ideais. Só que a Azula, por mais que ela tivesse cucu, tá ligado? Loucona, tava com o cometa passando, ela tava super bufada, né, velho? Super bufada. E mesmo assim a Katara vai de solo. Duas personagens extremamente poderosas, inteligentes e habilidosas. Azula, em poder de fogo, se sobressaía em relação a Katara, o que pode parecer meio óbvio, mas o que eu quero dizer é que ela tinha mais poder ofensivo. Mas a Katara não era só mais versátil, mas também mais esperta. E por isso ela atraiu a Azula para um local onde ela teria a vantagem. E lá prendeu a dominadora de fogo em uma armadilha, para em seguida a acorrentar. O que também é bastante simbólico quando paramos para pensar que a Azula passou a vida inteira presa nessa sua obsessão de poder e perfeição. Enquanto a Azula chora desesperadamente por ter perdido e falhado, Zuko e Katara cumpriram seu objetivo, tendo a Katara se provado definitivamente ser a dobradora de água mais poderosa. Aquela que tem a racionalidade e otimismo na medida certa. E pode ser a mãe que cuida de todos, mas também sentir ódio e raiva quando necessário. Mas que mesmo assim não se deixa ser dominada por esses sentimentos. Alguém que não só pode vencer inimigos poderosos sozinha, mas que pode fazer isso sem perder as suas características mais importantes. Incrível. A Katara é, sobretudo, humana, tendo as suas falhas e defeitos bem claros, assim como as suas qualidades. E por isso, ela é a personagem mais completa da obra. Ela literalmente tem tudo. Família, sensacional essa análise, hein? Sensacional essa personagem também. Muito legal, ele faz uns editzinhos no final, muito bacana. Muito carinho num vídeo desse, um vídeo de 38 minutos, feito com toda a cautela do mundo. Muito legal. O senhor não me derruba! Bom, espero de verdade ela que você é paulista, porque ela fala, não me derruba. Aqui a gente fala assim. A gente é despedida em vez de despedida. É despedida e por aí vai. Família, sem mais delongas, espero que vocês tenham curtido o vídeo e amanhã vai ter mais. Fechado? Falou, tchau, tchau.